Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo o quinto domingo do tempo da Páscoa e sempre no quinto domingo nós lemos esse texto de João, onde Jesus vai nos dizer: eu sou a videira, a verdadeira, sinal que tem alguma videira que não é a verdadeira. Jesus diz: eu sou, que é o nome de Deus, a verdadeira videira. E repete uma palavra várias vezes no texto de hoje: permanecei em mim, permanecei. Aquele que permanecer em mim, estiver em comunhão, aquele que permanece em mim, que se une a mim, que se configura em mim, que está unido a mim. E traz para nós um critério hoje. A liturgia de hoje nos traz um critério muito importante e nos fala João: não amemos só com palavras e de boca. Amar de palavras e de boca é fácil, mas com ações e verdade. Hoje pela manhã eu estava refletindo lá na comunidade que quem olha a nossa cidade, a cidade de São Paulo, nunca essa cidade teve tantas igrejas de tantas diferentes religiões como tem hoje. Quem olha para São Paulo e vê que só de igrejas católicas, na arquidiocese são mais de 300, mas na cidade ultrapassa esse número de igrejas cristãs evangélicas, são mais de 5.000 na cidade de São Paulo. Isso sem contar as mesquitas, sem contar as sinagogas, sem contar templos de diferentes denominações religiosas, cristãs ou não cristãs. Quem olha para São Paulo vai dizer: que cidade religiosa é essa? Tem tanta igreja nessa cidade que você pode, num ano, cada dia do ano, ir em uma diferente. E quem olha uma cidade assim, tão religiosa, vai dizer: essa cidade não deve ter violência, não deve ter ninguém com fome, não deve ter ninguém abandonado nas ruas. É uma cidade tão religiosa. Nenhuma dessas religiões prega, ou poderia, ou deveria pregar o ódio, o preconceito, a discriminação. Então deveria de ser uma cidade onde todos convivem, sem fome, sem doença, sem miséria, sem sofrimento, sem abandono. Se esse critério de João for levado a sério. Não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. O amor verdadeiro é um amor que humaniza, que liberta, que purifica, que renova a vida. A fé tem verificação histórica. Não é possível dizer que temos fé e não haja sinais concretos desta fé. É preciso que haja sinais concretos. A gente está preocupado muitas vezes com sinais religiosos. O que Deus nos pede são sinais amorosos. Nós podemos ter muitos sinais religiosos e não termos amor nem fé. É preciso que o sinal religioso maior seja o respeito à vida, à dignidade humana, à proteção dos mais fracos e dos pobres. Nós cantamos no Salmo 21: cumpro meus votos ante aqueles que vos temem, vossos pobres vão comer e saciar-se. É o que diz o Salmo.
Imagine que agora em São Paulo, os poderes públicos estão dificultando as entidades sociais de diferentes denominações religiosas e alguns sem nenhuma denominação religiosa que levam alimentos aos irmãos em situação de rua. E eles dizem, não, é porque nós temos que controlar, porque leva muito no lugar e pouco no outro. Na verdade, deveríamos de garantir que todos tivessem um teto, uma mesa e um alimento, o trabalho, a vida e a dignidade. E onde ter o alimento seja escolha livre de cada pessoa, de se alimentar, de trabalhar, de lutar pela vida, de ter aconchego, de ter carinho, de ter a sua vida respeitada e dignificada. E tudo isso tem a motivação para nós que queremos ser seguidores de Jesus, a motivação deste segmento. O segmento de Jesus é o compromisso de humanizar a vida, de buscar a salvação. Muitas vezes nós pensamos, a salvação é só lá depois da morte. Depois da morte, nós continuamos a glorificar, louvar e unidos a Deus e começamos aqui. Nós não podemos esperar dizer só depois. Eu vou te amar só depois. Não, o amor é um compromisso de vida e de vida que se eterniza no amor. Se eterniza no amor. Esse é o nosso compromisso muito grande. Por isso Jesus diz para nós, hoje, nisso meu Pai é glorificado. Olha como é que Jesus é claro. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. O fruto nos torna discípulos. Não somos discípulos para dar frutos, mas os frutos nos tornam discípulos. É o que diz Jesus aqui. Nisso meu Pai é glorificado. Aonde está a glória de Deus? Nesses frutos de justiça, de amor e de verdade. Nós temos que buscar a consequência da nossa fé. Me impressionou muito ler sempre esse trecho dos Atos dos Apóstolos, quando fala do conflito e da paz. Diz aí, de todos os conflitos que Paulo estava vivendo, e dizia, porém a igreja vivia em paz. A paz que a igreja vive não é a paz da alienação, a paz do encastelamento, a paz de um mundo à parte clericalizado, mas a paz inquieta do testemunho, da martiria, da vida entregue, do conflito, porque numa cidade que aparentemente é tão religiosa como a nossa, é uma cidade extremamente desigual e uma cidade extremamente conflitiva. E estar do lado dos pequenos, dos fracos, dos abandonados, te torna alvo de todo tipo de destruição, de toda forma de destruição. Talvez, e nesse tempo que a gente se diz tão civilizado, e de uma cultura tão complexa, com tanta tecnologia, nunca foi tão fácil destruir alguém como agora. Talvez em outros momentos você precisasse sujar a tua mão para destruir alguém. Agora você não precisa nem sujar a tua mão. Com o advento de todas as tecnologias complexas, principalmente nas redes digitais, você pode destruir com muita rapidez. Esse é o grande desafio, viver a fé neste momento, com estas tecnologias, com a complexidade social que vivemos,
na desigualdade, na complexidade política que nós vivemos, na complexidade humana, na complexidade pastoral. Às vezes uma tentação para as igrejas, para as religiões, é fugir para um mundo religioso e se apartar da realidade. Nós temos que viver a fé neste mundo que é tão difícil e conflitivo, neste mundo tão desgastante, mas também com a possibilidade de tantas esperanças. Que cada um de nós e todos nós não sejamos galhos inúteis, ineficazes. Sabe que uma curiosidade, a videira é a única madeira que não serve para mais nada. Você não pode fazer móveis da videira, nem uma bengala. A madeira da videira, ela só transmite a seiva. E se ela não é podada e cuidada, ela morre. E os ramos da videira, depois, são queimados, porque eles não podem ser utilizados para mais nada. Por isso diz aqui, sem mim nada podeis fazer. Se nós permanecermos no Cristo, recebendo a sua graça, a força do seu amor, o compromisso do seu seguimento, o compromisso com comprometimento, o compromisso com doação da vida. Amém. A função de cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante.